Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira parte do Continente do Tempo e o Vento. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai dar essa continuidade, né? A releitura para mim do Tempo e o Vento, ou para a leitura aí para vocês vão me acompanhar e poder ler junto comigo. E hoje a gente vai ler até a parte da fonte. Ultrapassei um pouquinho, mas nesse vídeo a gente vai falar só até a parte da fonte, tá? O sobrado 2 já não entra. Então é exatamente na página 93 que eu vou terminar esse vídeo. Bom, para quem não lê o livro, para que entenda direitinho o que a gente está lendo, a primeira coisa que a gente lê no livro é o capítulo do Sobrado, Sobrado 1, que na verdade se passa em 1895, ou seja, cronologicamente ele era para ser a última parte do livro. Porém, o Érico Veríssimo nesse livro, de uma forma muito fantástica, ele vai e volta no tempo. Então a gente começa o livro, na verdade, pelo fim. A gente começa pela última parte e depois a gente volta lá para a primeira parte, que é justamente o capítulo da fonte. Então, assim, o Sobrado a gente vai ter como pano de fundo a Revolução Federalista, e esse capítulo, na verdade, foi quebrado em 7 partes ao longo, né, dos 2 livros, né, dos 2 volumes do Continente. O outro volume é esse aqui. Então, ao longo desses 2, vão ser 7 partes do Sobrado. 7 partes da fase atual no livro. Então a história vai se iniciar em Santa Fé, numa noite que parece que a cidade está toda feita um cemitério, porque está tudo muito quieto, muito calado, e a gente vai acompanhar na primeira cena o personagem José Lírio, ou mais conhecido como Liroca, que é um cara que a gente primeiramente pensa que ele é bem covarde, que ele é um cara que não enfrenta as coisas, mas se você for se aprofundar, você vai ver que na verdade ele é um personagem muito humano. Porque assim, o José Lírio, ele era um cara muito amigo da família que tá sitiada dentro da casa do Sobrado. Mais pra frente vocês vão entender o que eu quero dizer, eu vou explicar. E ele tá ali numa situação muito chata, porque ele tá contra a esse pessoal por conta da política. Ele tá do lado oposto politicamente dessa família, então ele tá nessa guerra contra essa família que ele tanto gosta e era tanto amigo. E ele fica naquela coisa de que ele não quer atirar em ninguém de dentro da casa, ele não quer apontar a arma, ele fica com medo de receber uma bala também, por uma questão de humano, né? Eu acho que quem que não teria medo de receber uma bala, enfim. Então a gente vai acompanhar esse personagem indo de um canto da praça ao outro. Ele precisa chegar até a torre da igreja para ficar lá de vigília. Então, a gente vai acompanhar essa parte, é muito interessante. Então, daí você vai ver tanto pessoas que gostam da guerra, que estão completamente ligadas ao patriarcalismo da época, como pessoas também que não são tão ligadas à guerra, que não querem brigar, que não querem atirar, não querem violência e têm medo de receberem uma bala, de receberem uma lança ou qualquer coisa do tipo. E, inevitavelmente, ele vai acabar sendo apontado como um cara que talvez não seja macho porque ele não gosta de brigar. É aquele machismo que vocês conhecem até os dias de hoje, né? E na época, então, do patriarcalismo, esse machismo ainda estava mais em alta ainda. Então, se o cara não queria brigar, guerrilhar, se o cara não gostava desse cenário de guerra, o cara não era macho. Então, o José Lírio, ele vai o tempo todo falando Lírio é macho, porque o pai dele era super corajoso, foi um cara que ganhou várias batalhas e morreu batalhando. Isso, na época, era visto como o grande herói, né? O grande macho que morreu batalhando, era um orgulho que só. E ele estava ali naquela situação morrendo de medo e também morrendo de remorso de estar contra os próprios amigos dele por conta de política. E mais pra frente você vai ver também que ele tá também contra uma mulher que ele ama, que é a Maria Valéria, e também tá sitiada dentro desse sobrado. Então ainda tem essa questão, né? Ele é apaixonado por uma mulher que politicamente está contra a ele. E ele precisa entrar naquela casa e atirar em pessoas que são da família da Maria Valéria. Bom, mas que família é essa que eu tanto estou dizendo aqui que está sitiada dentro do sobrado e que a Maria Valéria faz parte? É a família Terra Cambará, que é a família principal da trilogia do Tempo e o Vento,
e que a gente vai acompanhar toda a saga dessa família, desde o continente até o final do arquipélago. E o patriarca dessa família, nessa fase, né, na fase do sobrado, é o Licurgo Cambará, que é também prefeito da cidade e que está do lado dos republicanos. Nessa fase não tem farda para diferenciar quem é republicano e quem é federalista. O Licurgo é um homem muito orgulhoso, certo? Ele é o patriarca daquela família, ele sabe da responsabilidade que ele carrega por isso, mas ele cisma em deixar o orgulho dele falar mais alto, e ele acaba prejudicando muito essa família. A gente vai ver isso já já. O Licurgo, ele tem uma esposa que está grávida de 9 meses, está prestes a parir o filho, dentro daquela casa sitiada pelos todos os inimigos federalistas lá fora. Então ela está lá quase tendo filho e sem condições, porque eles cercaram a casa e eles não podem nem ir até o poço pegar água, buscar água. Então a única coisa que mata a sede deles por um bom tempo na história vão ser laranjas que eles pegam da janela para o quintal, lá da árvore que dá para a janela. Ele não segue nem o conselho que a Maria Valéria deu de pelo menos pedir para que as crianças e as mulheres fossem liberadas para a igreja, que era onde o restante da cidade estava, e não cede de jeito nenhum. A família tem que ficar unida, permanecer unida, e ali ficam, e a esposa começa a entrar em processo de parto. E por conta dessas questões, a Maria Valéria começa a discutir com o Licurgo, e discute com ele algumas vezes, e dá respostas atravessadas na cara dele, coisa que homem na época, homem macho, jamais deixaria uma mulher falar assim com eles. Mas por conta daquele momento, e por ele saber o quanto ele era orgulhoso, ele acaba recebendo aquelas na cara e não tem o que fazer. E uma outra pessoa que também vai dar uma lição no Licurgo é o sogro dele, o Florencio, que é o pai da esposa do Licurgo e da Maria Valéria, que é a cunhada do Licurgo. E o Florencio vai chegar para o Licurgo e dizer que o tempo tem muita força, que hoje eles estão inimigos, amanhã estão amigos de volta, que depois estão inimigos de novo, amanhã estão inimigos de volta, e que a vida vai ser sempre dessa forma. E que não adianta ele ter esse orgulho todo agora, porque mais tarde essa guerra termina e todo mundo começa a ser amigo de novo, e daqui a pouco brigam de novo, não tem para que ter orgulho. Mas o Licurgo permanece lá no pedestal dele e não abre mão. Ele não quer deixar nem as crianças, nem as mulheres, nem os doentes serem colocados para fora da casa para terem o devido tratamento. Enquanto a Maria Valéria está lá reclamando dessa situação com o Licurgo e ele não dá ouvidos, tem 2 crianças e uma senhora idosa lá no andar de cima da casa. As crianças são Toríbio e o Rodrigo, que são filhos do Licurgo com a Alicia, que é a esposa dele. E elas estão conversando entre si como é que elas vão fazer para se defender, caso alguém da guerra entre lá no quarto deles e tal. E uma das crianças mostra um punhal para outra. Um punhal que, na verdade, eles roubaram. Eles pegaram da gaveta de alguém da casa e ele mostra, tipo, olha, eu vou me defender com isso aqui, com esse punhal. Crianças, né? Sabendo como é que vão se defender. Elas estão querendo a aventura na vida delas, mal sabem o quanto horrível é aquela vida de guerra. Enquanto isso, tem a velha Bibiana, que tá ali no quarto do lado e que tá fazendo um barulhinho com a cadeira de balanço dela e tá lá no maior devaneio. A velhinha já tá bem velhinha mesmo, ela já não tá muito dentro da realidade. Volta e meia ela sai da realidade, volta e sai e volta, e ela tá lá lembrando do passado dela, relembrando da avó dela e do marido dela, que são personagens muito importantes do continente e que a gente vai falar já já. A Bibiana, na verdade, é a bisavó desses 2 meninos e a avó do Licurgo, que é o dono da casa, o patriarca da família. E ela relembra muito da avó dela, chamada Ana Terra, e do marido dela, o capitão Rodrigo Cambará. E são nessas lembranças que a gente vai ser carregado para um passado bem distante, já para o século XVIII, e que a gente vai entrar no capítulo A Fonte, que é justamente o capítulo onde o padre Alonso, que mora numa aldeia de índios e que está ali para catequizar aqueles índios, ensinar todos os ensinamentos da Bíblia para eles, que a gente vai conhecer tanto ele, o padre Alonso, como também um menino que vai chegar nessa vila chamado Pedro. A Fonte se inicia em 1745, e ali a gente vai conhecer todo o pessoal que mora nessa aldeia chamada os 7 Povos das Missões, e que ela é frequentemente ameaçada de ser conquistada pelos portugueses. Na verdade, aquele povo está sendo catequizado pelos padres, inclusive um desses padres é o padre Alonso, que eu citei, e eles estão construindo uma comunidade ali, um novo povoado,
onde vão ter esses índios catequizados. Isso é um motivo de muito orgulho para aqueles padres, né? Para aqueles jesuítas que acham, de alguma forma, que aquilo está sendo construído por Deus. O padre Alonso tem tido os mesmos sonhos constantemente, todas as noites. E ele vai acabar conversando com o padre Antônio sobre esses sonhos, que na verdade nada mais é do que as lembranças dele na época que ele tinha uma mulher, e essa mulher era já casada, e que tanto ele quanto ela planejaram juntos em matar esse marido dela. E ele chega de fato quase matar esse marido, ele chega a pegar um punhal e ameaçar matar esse homem. Esse punhal é o mesmo punhal que estava na mão de um daqueles meninos do sobrado. Vocês vão entender como é que esse punhal vai chegar até a mão deles. E aí ele vai se queixar com esse padre sobre essas coisas, sobre esse período conturbado da vida dele do passado, esse passado negro dele, né? Esse passado em que ele era muito pecador. Um belo dia, enquanto ele estava escrevendo uma carta para a família dele, explicitando todas as experiências maravilhosas que ele estava tendo naquela aldeia, todos os ensinamentos, toda a facilidade que os índios estavam tendo em aprender tudo aquilo, ele é surpreendido por uma pessoa que chega e diz que tem uma índia que acabou de chegar agonizando na aldeia e que está em trabalho de parto. E aí eles pedem para que ele vá até lá, até essa índia, e dê uma extrema-unção caso aconteça o pior. E ele corre lá em direção a essa índia e dá a extrema-unção. De fato, a índia milagrosamente consegue parir o menino, mas morre no parto. E esse menino é que vai ser o Pedro missioneiro, que a gente vai conhecer e que é uma figura muito importante no continente. O Pedro é um menino que tem todos os traços de índio, porém ele é bem clarinho. E isso acaba fazendo com que o padre Alonso e os outros que viram o menino pensem que provavelmente aquilo ali foi por conta de um estupro. O menino, na verdade, deve ser filho de um dos portugueses ou espanhóis que estavam brigando lá, que estavam nessa guerra e que acabaram pegando essa índia para estuprar. Esse nome, Pedro, foi escolhido pelo próprio padre Alonso justamente porque Pedro era o nome do marido dessa mulher que ele amava e que ele quase matou. O Pedro vai acabar tendo uma criação um tanto mística, porque ele não vai ser só criado pelo padre Alonso, mas também por um cacique. E a educação dele vai ser um mix, né? Porque ele vai saber falar espanhol, ele vai saber falar latim, ele vai saber falar a língua indígena, ele vai saber muitas coisas diferenciadas, não só a parte da Bíblia, como também a parte da cultura indígena e das crenças deles. E um fato muito interessante é que ele sempre vai ser um tanto obcecado por aquele punhal do padre Alonso. Vai chegar um momento da história que ele vai pedir para que aquele punhal seja dele. O tempo vai passando e esse menino, Pedro, vai cada vez mais ficando estranho, digamos assim. Porque ele vai ser muito famoso na aldeia por ter visões. E visões que de fato se concretizam. Ele realmente consegue prever o futuro ou saber o que está acontecendo naquele momento em um outro lugar. Ele fala o que está acontecendo naquele lugar e mais tarde chega alguém e diz que aconteceu exatamente o que ele acabou de descrever para eles. Por exemplo, numa das guerras tem um grande índio que era famoso por ser um grande guerrilheiro e que ele sabe que esse índio passou por maus bocados e ele descreve exatamente tudo que o índio estava passando naquele momento lá do alto da torre da igreja da cidadezinha que eles construíram. E mais tarde ficam sabendo que tudo que ele falou estava certo. Além disso, o Pedro ele sempre vai ter encontros com a Nossa Senhora, a qual ele chama de Rosa Mística, e que ele diz que a Nossa Senhora tem o rosto da mãe dele. Então, assim, é uma coisa um tanto estranha, porque ele vai ter essas visões, ele vai confundir muito na cabeça dele, na cabeça de criança, né? O que ele tá vendo, confundir Nossa Senhora, que era mãe de Jesus, com a mãe dele mesmo, e vai chamar Nossa Senhora de Rosa Mística, porque em algum momento ele fica assim viciado nessa expressão e ele descobre que Rosa Mística é Nossa Senhora. Então, há
confusão na cabeça dele, mas que não deixa de ser também uma clarividência que esse menino tem. Mas infelizmente toda essa comunidade, tudo que foi construído nesses 7 povos das missões vai ser destruído graças ao Tratado de Madrid. E a partir do momento em que todo mundo dessa comunidade fica sabendo desse tratado e de que eles vão acabar sendo invadidos, né, dominados, conquistados, eles começam a reagir, sabe? Então eles começam a mostrar realmente o que eles são e toda a bagagem que eles nunca, na verdade, deixaram de ter dentro deles. Toda aquela coisa da guerra, da preservação do território deles, tudo isso volta à tona. Então as músicas religiosas deixam de lado e dão lugar a músicas de tribo, a músicas de guerra, a chamada dos deuses, enfim. Eles começam a se preparar para uma guerra de fato. E enquanto essa aldeia está sendo dizimada, a gente vai acompanhar um Pedro já adulto, em cima de um cavalo, segurando um punhal na mão, partindo para o Rio Grande. Vocês devem me perguntar, por que esse título, a fonte, já que eu em nenhum momento citei nenhuma fonte, né, de águas nem nada. Eu acho que a fonte justamente está sobre o início da família Terra Gabará, porque o Pedro Missioneiro vai ser realmente o responsável por esse início, junto com a Ana Terra, que vai vir no próximo vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.